Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhadinha nessa questão da UFPR, processo seletivo de 2023. Essa questão 13, lá da prova que está no site de concursos da UFPR. Na verdade, essa questão aqui a gente tinha que ter conhecimentos aí sobre geometria plana, mais especificamente trabalhar com a ideia de semelhança de triângulos aqui que eu vou mostrar para você, tá? Antes, deixa eu te fazer um convite, dar um alerta, fazer um pedido, sei lá. Não esquece de fazer a inscrição no canal, deixar o sininho ativado. Se faz inscrição no canal, deixa o sininho ativado, recebe notificações de vídeos como esse aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concurso público, raciocínio lógico, concursos militares, tem aulas, tem lives, tem bastante coisa que vai surgir no canal. E você, estando inscrito e com o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá? Bora lá resolver essa questão da UFPR, processo seletivo de 2023. Olha só o que diz a questão. Na figura ao lado, tem-se duas circunferências que se tangenciam no ponto Q. Os raios dessas circunferências são R1 e R2, com R1 menor que R2. Cada uma das retas RS é tangente simultaneamente às duas circunferências. Adicionalmente, essas retas se intersectam no ponto P. Qual é a distância entre os pontos P e Q? Então, olha só o que eu vou fazer aqui para mostrar para você semelhança entre dois triângulos. Primeiro, eu vou traçar um segmento vermelho aqui, ó, unindo ali os pontos P e Q e prolongando um pouquinho. Daí você deve estar questionando assim, mas Tatarim, eu quero a medida, a distância entre os pontos P e Q, então eu quero a medida PQ. Como é que você passa de que assim? Como é que você ousa? Porque na verdade eu vou usar os raios aqui ao meu favor. Tá? O que, que eu vou fazer aqui para você? Ó? Vou enxergar esta reta T, ó, e eu vou lembrar que a reta T, quando é uma reta tangenciando a uma circunferência, ela é perpendicular ao raio. Então eu vou traçar os dois raios aqui para você enxergar. Então eu vou colocar aqui ó, R1 e R2. Então o que, que eu vou fazer aqui para você enxergar bem? Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui um ponto B, um ponto C para você enxergar um triângulo PBC. E se a reta R é perpendicular ao raio, nós temos um triângulo retângulo aqui, ó. Retângulo em B. E aí eu quero que você enxergue então também este ponto D e este ponto E. Então veja que BC é o raio 2 e DE é o raio 1. E aqui nós também temos um triângulo retângulo PDE, retângulo em D. E aí eu vou mostrar para você, relembrar com você como esses dois triângulos aí PBC e PDE são semelhantes entre si. Então, na verdade, para eu enxergar triângulos semelhantes, basta, o caso mais famosão, basta enxergar dois ângulos congruentes entre si. Então, por exemplo, aqui ó, no triângulo PBC e no triângulo PDE, eu tenho esse ângulo interno aqui, ó, P, eu estou tentando fazer de verde para você, ó. Veja que esse ângulo é comum aos dois. Pronto, nós temos dois ângulos retos, cada um em cada triângulo, e nós temos um ângulo verde ali, é o ângulo interno P, que é comum aos dois. Pelo caso, ângulo, nós temos aí triângulos semelhantes. E aí vou relacionar lados homólogos correspondentes, proporcionais entre si. Ó, por exemplo, o lado PC, vejo que o lado PC do triângulo maior, ele está unindo o vértice P, que nós temos o ângulo verde, e o vértice C, que tem o ângulo que eu deixei em branco. E eu estou relacionando com o PE também, que ele tem a mesma relação entre ângulos. Ó. O PE está entre o ângulo verde e o branco. E aí eu estou pegando do triângulo maior o BC. BC é o raio 2, ó, entre o ângulo de 90 graus e o ângulo branco. E o DE é o raio 1, ó, entre o ângulo de 90 graus e o ângulo branco. Pronto, consegui encontrar os lados correspondentes. Daí, agora vai ser manipular essa informação aí, né? Cálculo, 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 até chegar numa das alternativas ali correta. Beleza? Então, qual que é a ideia do PC aqui? Ó? O PC, ó, deixa eu mostrar melhor um pouquinho para você aqui, ó, antes de a gente começar a desenhar a questão aqui. Ó. PC, queridíssimos, ó, é PQ, que ele pediu, mais o raio 2. Aqui também é raio 2. Vou escrever isso para você. Vamos lá. PC equivale a PQ mais o raio 2. Então, vamos lá, no lugar do PC, eu vou colocar ali, ó, PQ mais o raio 2. Mais o raio 2. Tudo bem.
né? Apareceu a distância de P e Q, apareceu o raio 2, que também nós temos ali nas alternativas. PE, queridíssimo, queridíssima, o PE, ele vai ser então o quê? A distância PQ menos o raio 1. Opa, você viu que eu estou forçando a aparecer mesmo, ó. Então, essas relações que eu tinha que enxergar. Então, se você olhar para o PE, ó, ele é PQ menos o raio 1. E é isso que eu vou escrever para você. PQ, PE, né? É PQ menos raio 1. Pronto, o que eu precisava aparecer já começou a aparecer. No outro lado da igualdade tem o BC. BC é exatamente o raio 2. E eu também tenho aqui no denominador DE, que é exatamente o raio 1. De resto, queridíssimo, queridíssima, é agora a gente manipular essas informações aí, tá? De uma maneira que apareça, né, a distância entre P e Q, então tem que dar um jeito de isolar o tal do PQ. Primeiro tem que fazer a tal da multiplicação cruzada mesmo, né, que a gente ama de paixão, então esse PQ mais R2 eu vou multiplicar por R1. Vamos escrever isso, ó, PQ mais R2 eu vou multiplicar por R1. E no outro lado da igualdade, vou pegar este PQ menos R1 e multiplicar por R2. Então, vou ter aqui um PQ menos R1, que eu vou multiplicar por R2. Aí a gente vai brincar de distributiva, né? Chuveirinho, ou tchuk-tchuk, né? PQ eu vou multiplicar por R1 e R2 também vou multiplicar por R1. No outro lado da igualdade também, ó. PQ por R2 e R1 por R2. Deixa eu tirar aqui as 6 setas para não ficar tão poluído aqui a nossa brincadeira séria. Acho que eu vou aproveitar o espaço aqui embaixo primeiro, então vai ficar aqui, ó, PQ vezes R1 mais R2 vezes R1. No outro lado da igualdade, PQ vezes R2 menos R1 vezes R2. Como eu tenho que dar um jeito de isolar o PQ, o que tem PQ eu vou deixar de um lado da igualdade, o que não tem PQ eu vou jogar no outro lado da igualdade. Então eu vou manter o PQ. Eu falei PQ, escrevi um R, cabeça. Então, só vou mostrar para você, ó, esse PQR1 eu vou manter no lado esquerdo, eu vou trazer esse PQR2, ó, para o outro lado também, eu vou trocar o sinal, né? E eu vou jogar esse R1, R2 aqui, ó, lá para o outro lado também, e eu vou trocar o tal do sinal também, beleza? Vamos fazer isso. Então, eu vou ter aqui, ó, PQ vezes R1 menos PQ vezes o R2. E no outro lado da igualdade eu vou ter menos R1 vezes R2. E este cara aqui, ó, R2 vezes R1, ó, só para deixar na mesma ordem, eu vou trocar o sinal. Eu vou trocar a ordem, né? R1 vezes R2, R2 vezes R1 é a mesma coisa. Vou passar para o outro lado, vai trocar o sinal. Ó, R1 vezes R2. Ficou apertadinho ali, mas tudo bem. Aqui eu vou colocar o PQ em evidência, né? O famoso escrever na forma fatorada. Então, vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar um PQ multiplicando alguma coisa, né? Vamos lá. PQ que vai multiplicar o R1 e o menos R2 ali, ó. No outro lado da igualdade, tem um troço negativo, um troço negativo. São dois troços negativos. 2R1 vezes R2. E aí, como eu tenho que descobrir a distância entre P e Q, vou isolar, né? O segmento PQ, ó, ele equivale a menos 2. Já vou deixar mais ou menos ali olhando para as alternativas. Lembra que eu sempre falo assim, as alternativas são nossas amiguinhas, tem que rolar um clima, manda um beijinho para elas, dá uma piscadinha, e eu já estou deixando mais ou menos com a cara das alternativas e não tem isso nas alternativas. E agora, Tatarim, vejo que o 2 ali que está multiplicando é positivo. Se o 2 é positivo, seria a mesma coisa que se eu pegasse esse segundo membro da igualdade, ó, e multiplicasse aqui, ó, por menos 1 em cima, por menos 1 embaixo. Troca o sinal em cima, troca o sinal embaixo. Posso fazer isso, né? Sem problema nenhum. Então, o meu PQ vai ser 2 vezes, troquei o sinal em cima, vezes R1
vezes R2. Embaixo eu vou trocar o sinal também. Só que em vez de escrever menos R1 mais R2, eu vou trocar a ordem aqui, ó, R2 menos R1. E aí eu observo que eu tenho lá nas alternativas exatamente na letra E. Né? Então, uma questão clássica aí de semelhança de triângulos, porém deu um trabalho danado aí para manipular essas informações aí. Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo. Não esquece de fazer algum comentário para deixar o professor Tatarém feliz. Desejo aí bons estudos e até a próxima. Tchau!